Primeiro, bom dia a todos. Para trás, Julião, o que você quer? Para tirar o fone? Vamos lá. Muita modernidade, né? Acho que é quase do século passado. Tem muita dificuldade com a modernidade. Primeiro, agradecer aqui ao convite à FBH, agradecer ao Morato, agradecer ao Quintela, presidente da ERJ, saudar aqui ao André, que conduz essa mesa, ao Luciano, ao Calzeiran, que me deram aqui esse desafio de iniciar o dia de hoje, falando sobre os desafios e oportunidades do setor de saúde brasileiro. Vamos entender aqui só com esse fone, guardar ele aqui no bolso para tocar. Acho que nós vivemos num mundo, um momento extremamente complexo, com um conjunto de desafios que vem para o próximo milênio, a começar pelo nosso avanço tecnológico. Deixa eu entender aqui com esse slide. Aponta para cá, você sabe? Eu queria abordar inicialmente o nosso avanço tecnológico. No mundo inteiro, todo mundo aí tem um telefone na mão, um iPhone, algum equipamento Samsung ou de alguma empresa, e o avanço tecnológico em todas as áreas reduziu os nossos custos. Hoje, esse pequeno aparelho aqui, esse iPhone ou esse telefone celular na nossa mão, ele eliminou uma câmera fotográfica, ele eliminou um computador, ele eliminou um relógio, ele eliminou um conjunto de aparelhos que a gente utilizava. Mas na saúde não. Na saúde, cada vez que é incorporada uma nova tecnologia, ele aumenta o custo. Não tem uma redução de custo. Cada vez que a gente tem um novo exame, é um novo desafio para todo o setor de saúde. Eu me lembro ainda quando instalaram uma tomografia computadorizada no nosso hospital universitário. Fomos todos lá tirar uma foto naquele equipamento e esperar a revelação da foto. Uma coisa que a maioria dos jovens não sabe nem como funciona. Mas hoje em dia, você tira uma foto, você tem a revelação imediatamente na tua mão no telefone. Com o avanço da tecnologia, a gente tem um grande desafio, com novos exames, com novos diagnósticos, com diagnóstico precoce. Cada vez mais a gente tem necessidade de atualizar os nossos tratamentos. E nós temos dois grandes desafios. Um, que com o avanço da tecnologia, a gente tem um impacto nos nossos recursos orçamentários. Então, cada operadora de plano de saúde do Brasil, cada hospital no Brasil que incorpora um novo procedimento, ele tem um desafio de fazer com que aquele novo equipamento caiba no mesma linha de tratamento que era no passado. Isso, principalmente na oncologia, hoje é a nossa realidade. O aumento do impacto de custo na oncologia é absurdo. Além do impacto nos recursos orçamentários, a gente tem uma clara inversão de pirâmide etária brasileira. Em 1950, cerca de 10% da nossa população tinha acima de 60 anos. 30% tinha abaixo de 10 anos. Em 2020, 14% da nossa população tem acima de 60 anos e 14% da nossa população tem abaixo de 10 anos. Em 2050, 30% da nossa população vai estar acima de 60 anos e 10% da nossa população vai ter menos de 10 anos. Com certeza absoluta, nós vamos ter um impacto muito grande pelo aumento da nossa expectativa de vida, o que gerará demanda de serviços de saúde como nunca visto na história da humanidade. Outros dois grandes desafios atuais no nosso sistema, e que eu julgo importante a gente dialogar e conversar, é a nossa concentração na saúde suplementar. A cada dia, pequenas operadoras vão fechando e vão sendo atraídas, ou incorporadas por grandes operadoras. Hoje a gente vive uma concentração clara de mercado no Brasil. A cada dia nós temos as pequenas operadoras e as pequenas Unimed que estão espalhadas pelo Brasil, tendo dificuldade de sendo sugadas. Além disso, a gente tem uma concentração também nas grandes redes hospitalares. Essa concentração também é um desafio para o setor como um todo. Sem ser contra ou a favor, sem julgar o mérito disso, o que está acontecendo é uma concentração no setor hospitalar, o que gera um impacto também para os pequenos e médios hospitais. Essa é uma realidade. Os pequenos e médios hospitais que têm dificuldade de incorporação tecnológica têm o desafio de concorrer com essas grandes redes. Mas, além dos desafios, é claro que todos os desafios geram para a gente um conjunto de oportunidades.
E aí eu queria abordar cada um desses desafios com o que eu julgo que gera de oportunidade. Sem sombra de dúvida, a inversão de pirâmide etária traz a necessidade de mais serviços. Então, para o setor hospitalar, a certeza de que a gente tem uma ampliação do volume de clientes que vão ter, potencialmente ser atendidos nos hospitais. Essa é uma realidade. Como está vivendo mais, tem mais gente vivendo mais gente vai ter demanda sobre hospitais. Então, olhando para o futuro, a gente não tem uma expectativa de redução de demanda. Pelo contrário, a inversão de pirâmide etária para o setor gera uma expectativa de ampliação de atendimento, de oportunidade no setor hospitalar. Nós vemos hoje no Brasil, diferente de outros momentos, o impacto da lei de teto de gastos, que cortou grande parte dos recursos da saúde pública, uma expectativa muito positiva no setor da saúde pública. Apesar de toda a crise da saúde suplementar, a saúde pública vive uma oportunidade única com o novo arcabouço fiscal que vai permitir um investimento maior, um gasto maior em saúde pública. Então, a nossa expectativa é que, com o novo arcabouço fiscal, o Ministério da Saúde, e aí, respectivamente, isso vai chegar na ponta dos municípios, cerca de 40 bilhões de reais possam ser destinados para a saúde pública, o que vai fazer que tenha a oportunidade de que mais municípios e mais estados possam contratualizar serviços. Hoje, os municípios e estados brasileiros talvez tenham a oportunidade de ser os grandes prestadores de serviço para a rede hospitalar. Para quem está dentro do seu hospital e ainda não conseguiu enxergar, sem sombra de dúvida, tem um momento único de oportunidade de prestação de serviço ao SUS, através de contratualização. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós contratamos 240 cirurgias bariátricas por mês em hospitais privados. Nós contratualizamos quase 300 leitos de CTI entre neonatal, pediátrico e adulto, dentro de uma tabela que é a mesma tabela das operadoras de plano de saúde. E isso tem a oportunidade de acontecer no Brasil como um todo. Com a lei de responsabilidade fiscal, com o impacto previdenciário, os municípios e estados têm dificuldade de contratação de serviços, têm dificuldade de expandir a sua rede. Não é possível contratar mais funcionários públicos. Qual é a saída? Contratação de hospitais privados para emprestar serviço ao SUS. Em vez daquela modalidade de hospital exclusivo para o SUS, hoje a gente tem a oportunidade de fazer hospitais que prestem um serviço. Então você pode ter uma parte da sua UTI trabalhando para o SUS. Você pode ter uma parte do seu centro cirúrgico trabalhando para o SUS através de uma contratualização. Então eu vejo uma grande oportunidade. A gente aqui no Rio de Janeiro publicou ontem, aliás, terça-feira, uma resolução para contratação de 2.000 cirurgias de prótese total, de joelho e quadril. Essas cirurgias vão ser realizadas em pequenos e médios hospitais que vão montar a sua equipe e vão contratualizar conosco. Qual é a nossa tabela? É uma tabela hoje de operadora de plano de saúde. Porque não adianta eu colocar um chamamento público na rua na tabela SUS que ninguém vai querer comprar serviço com a gente, vender serviço para a gente. Então, com esta modalidade, a gente tem a oportunidade de fazer também chegar em pequenos e médios hospitais prestando serviço ao SUS. Uma tabela muito válida. Então, eu acho que é muito importante olhar para o Sistema Único de Saúde e olhar a oportunidade da expansão. Às vezes você está no teu hospital, hoje, os médios hospitais do Brasil, os pequenos hospitais em dificuldade, e olhar ali a interação com o município, a interação com o Estado, que você pode prestar serviço para eles. Nesse campo, eu acho que quem está no seu pequeno ou médio hospital numa cidade tem uma facilidade que as grandes redes não têm. Tem interação com o gestor local. Consegue dialogar com o secretário de Estado, consegue dialogar com o secretário municipal de saúde, consegue estabelecer e olhar metas do que tem a necessidade do Estado, do que tem a necessidade do seu município. Então, assim, eu vejo como uma grande janela de oportunidade a prestação de serviço ao SUS. Isso vem acontecendo no Brasil como um todo. A maioria dos estados da federação hoje fazem muito tirão de cirurgias eletivas. Nós hoje no estado do Rio de Janeiro fazemos o Opera RJ, que coloca 120 milhões
para que a gente possa enfrentar as cirurgias eletivas, passando os dinheiros para os municípios, podendo contratualizar até 3 vezes a tabela do SUS. Então, a janela de oportunidade para quem está no município e consegue interagir com um gestor local, eu acho que é uma janela de oportunidade muito grande. Para concluir, eu queria dizer que a única coisa certa que pode deixar todo mundo aqui à noite dormir é que a única coisa que nunca será substituído será um hospital. A gente pode ter uma nova modalidade de ensino, nós podemos uma nova modalidade de residência, de lar, morar em hotel, a parte hotel, mudar, ocupar por Airbnb, mas ninguém vai conseguir substituir o nosso modelo de hospital. E acho que é essa certeza, é olhar o hospital como um todo, não olhar o hospital só fisicamente, mas com a valorização dos seus profissionais, da sua equipe, do seu grupo, com certeza absoluta o hospital, ao longo dessa sociedade que muda tanto, vai permanecer pela história da humanidade. Os hospitais serão imprescindíveis. Com certeza absoluta, todos nós um dia vamos ter uma demanda sobre o hospital. Obviamente pode ser de média, pequena ou grande complexidade, mas essa é uma certeza. Então, fica aqui um estímulo a todos que trabalham dentro dos hospitais brasileiros, que nós temos aí um futuro brilhante pela frente, nós temos grandes desafios, mas teremos grandes oportunidades. Muito obrigado.